Fala, meus amigos, este aqui é o projeto Português Sem Estresse. O objetivo aqui é fazer com que você aprenda alguma coisinha de português, que você realmente aprenda, que você nunca mais se esqueça, para quando você estiver estudando para um concurso, você pelo menos disso se lembre. Eu acho que isso é interessante, isso pode ajudar bastante. Aqui a gente fez o primeiro vídeo, teve uma boa aceitação, então eu vou continuar aqui, vou ser rápido, vou ser objetivo. A minha preocupação aqui, quando eu falo de direito, é ser o mais profundo possível dentro daquilo que você precisa saber, né? Ser o mais detalhista, etc e tal. Na parte do português, o que eu quero é passar algumas coisas que eu sei aqui, tá? Então olha só, você tem duas frases aqui, ó. Telê cortou Éder. E a outra frase é Éder foi cortado por Telê, né? Vamos assim dizer. Telê era o técnico, né? Para quem não sabe, Éder era um jogador. Então, estou pegando uma frase aqui que eu vi até num livro e achei interessante. Então, olha só, Telê cortou Éder. O que essa frase quer dizer? Ela está dando destaque para quem? Ela está dando destaque para o Telê. Então, o Telê foi o cara que executou o processo verbal. O verbo aqui é cortar, né? Então, o Telê cortou Éder. Então, o verbo aqui é cortar. Então, a gente fala que isso é uma frase na voz ativa. Então, Telê é a pessoa que executou o processo verbal. Tranquilo. Éder foi cortado, eu destaco mais o Éder. Mas o Éder foi... Ele foi vítima, não, mas ele foi alvo, ele sofreu os efeitos deste processo verbal. Então quando eu falo assim, Éder foi cortado, eu estou dando um destaque maior para o Éder, né? Então quando eu falo na voz ativa, eu estou dando destaque para a pessoa que está fazendo aquilo, está executando aquele verbo. Na voz passiva, eu estou dando destaque para quem foi, entre aspas, alvo ou sofreu os efeitos daquele processo verbal. Tá bom, professor, mas isso aí vai me levar a quê? Isso aí eu já sei. Então, olha só para você entender. Existem duas formas de você falar a mesma coisa na voz passiva. Então estamos falando aqui, ó, da voz passiva. Então, quando a pessoa sofre os efeitos do processo verbal, do verbo, né? Então você tem duas formas de você falar isso. Você tem uma forma maior e você tem uma forma menor. Olha que coisa interessante, né? Então, quando você tem uma forma maior, você diz o seguinte, por exemplo, ó, apartamentos são alugados. Então aqui, o que você faz? Você tem aqui o que a gente chama de voz passiva analítica ou composta. Nossa, que nome estranho, mas não precisa guardar isso, só para você entender. Ó, eu estou usando o verbo ser aqui, ó. Então, apartamentos são alugados e estou indicando também um outro verbo que ele está no particípio. O particípio, você lembra que é aquilo que é acabado com ado, ido, edo, né? Aquela coisa. Então aqui, uma forma de você escrever alguma coisa na voz passiva é você usar o verbo ser e você também usa um verbo no particípio. Então você vai ter dois verbos. Então o verbo ser mais um outro verbo no particípio. Isso, como tem muito verbo, tem uma verbaiada aí, não sei se existe essa palavra, né? Tem muito verbo aí, você chama isso de voz passiva analítica ou composta. Mas por que você chama de voz passiva analítica? Porque eu consigo sintetizar isso, eu consigo resumir isso de um outro jeito. Só que aí o que eu faço? Eu vou usar a palavra ser. Ó, olha que coisa louca. Só para você ter noção. É possível usar apenas um verbo, somando a palavra ser. Então eu posso colocar alugam-se apartamentos. Aí veja só, como agora eu estou usando apenas um verbo, eu estou usando apenas o verbo alugar, ó, estou apenas usando o verbo alugar, é como se eu estivesse fazendo uma síntese, um resumo, né? Você fala assim, eu vou fazer a síntese de um livro, eu vou fazer o resumo de um livro. É a mesma coisa. Quando eu falo de voz passiva sintética, eu estou dizendo que eu estou usando alguma coisa. Que coisa é essa? Eu estou usando a palavra ser para que eu possa enxugar, para que eu possa resumir aquilo ali. Então olha só, é a mesma coisa, ó. Apartamentos são alugados. É voz passiva, porque o apartamento está sofrendo o efeito do aluguel. Beleza, tá tudo bem. Só que eu estou usando dois verbos, o verbo ser, são, né, e o verbo alugados. Então eu estou usando dois verbos. Quando eu falo de voz passiva sintética, eu estou usando apenas um verbo e eu não coloco mais o verbo ser. Ó, alugam-se apartamentos. Então por isso que eu chamo de voz passiva sintética, porque é uma síntese, é um resumo, tá? Tá, professor, e aí? O que isso tem a ver com um concurso? Isso pode cair para você no concurso. Por quê? Porque o que o seu examinador pode perguntar? Se você vai fazer a concordância verbal ou não. Então olha só, neste caso aqui que eu estou trazendo para você, existe a obrigação de fazer concordância verbal. Então, ó, aluga-se casa.
Beleza, então é uma casa que está sendo alugada. Se são várias casas, alugam-se casas. Tranquilo, né? Bem tranquilo. Outro exemplo aqui para você, ó. Essas coisas não são ditas à mesa. Como é que eu coloco isso de um modo sintético? Não se dizem essas coisas à mesa. Tranquilo. Então, veja só, eu faço a concordância. Então, o que significa? Concordância verbal, assim, para resumir para você, é você passar para o plural, né? Então, eu passo para o plural, aluga-se casa, se eu estiver fazendo o plural disso, é alugam-se casas. Beleza. Agora veja só, uma coisa também bastante interessante, ó. Isso aqui é uma frase, um trecho de um poema da Cecília Meirelles, ó. Então, ela tem lá um trecho que diz assim: livros que não se leem, cartas que não se escrevem, línguas que não se aprendem, amor que não se dá. Então veja que nessas três frases aqui, você tem o plural, ó, livros que não se leem, cartas que não se escrevem, línguas que não se aprendem. Então tudo isso você tem o plural. Então, de novo, só para reforçar para você a ideia. Então, nesses casos aqui, você passa para o plural, porque às vezes a pergunta do concurso é essa: professor, passa ou não para o plural? Me enrolei minha língua aqui, passa para o plural, tá? Então, essa é a ideia. E amor que não se dá, tudo bem, o amor que não é dado, como está no singular, então não haveria nenhuma flexão disso aqui. Então, você continua como amor que não se dá mesmo. A dúvida poderia ser aqui: livros que não se leem, cartas que não se escrevem, línguas que não se aprendem. Beleza, tá tranquilo. Tem até uma frase também de uma música do Caetano Veloso que é assim, ó: ganham-se, barganham-se, perdem-se direitos. É como se eu dissesse o seguinte, ó: ganham-se direitos, barganham-se direitos, perdem-se direitos, tá? Se são os direitos, eles estão sendo perdidos, né? Então ganham-se, então você passa para o plural, ganham-se direitos, tá? Barganham-se direitos, perdem-se direitos, tá? Então isso é também uma questão interessante. Você sempre vai passar para o plural nesses casos aqui. Só que atenção, agora a pergunta: precisa-se de operários ou precisam-se de operários? E aqui é onde mora o erro da maior parte de quem está fazendo prova. Por quê? Porque o cara aprendeu, acabou de ouvir aqui, que você passa para o plural. Então, vendem-se casas. Vende-se casas, vendem-se casas. Aí, a pergunta que você poderia se fazer é essa aqui: professor, mas quando eu tenho precisa-se de operários, está certo ou é precisam-se? Na verdade, é precisa-se de operários. Nossa, professor, mas você está falando exatamente o contrário do que você falou. Não, segura aí que eu vou te explicar. Só para você entender. A preposição, ela muda tudo. Veja, aqui você tem essa expressão aqui, ó, de. Esse de aqui é uma preposição. Então, quando você tem uma frase e você tem nela a preposição, você não vai passar para o plural. Olha que coisa interessante. Então a preposição muda tudo. O que significa? Não haverá a passagem da frase para o plural. É isso que eu quero que você entenda. O que é preposição? Preposição é uma palavra que vai estabelecer uma relação entre outras palavras. Vou até colocar aqui, entre outras palavras. Brinquedo de plástico. Esse de é uma preposição. É como se fosse uma ponte, né, entre o brinquedo e o plástico. Então você vai vincular o brinquedo a ser de plástico, né? Então, preposição é isso. Existem preposições muito comuns, ó. As mais comuns são em, de, com, para, por, a, entre, durante, mediante, perante, contra, sob e sobre. Então, em todas as vezes que você estiver diante de um verbo que é acompanhado por uma preposição, qual é o pulo do gato? Você não vai passar para o plural. Então, olha só. Verbos que pedem preposição não admitem a voz passiva. Então, também é uma coisa importante. Quando eu falo assim, ganham-se direitos. Direitos são ganhos. Então, direitos são ganhos é a voz ativa. Ganham-se direitos é a voz passiva
sintética, né? Agora veja só, quando eu falo precisa-se de operários, eu não vou falar depois operários são precisados. É um negócio estranho, né? Não tem como você fazer esse raciocínio. Então olha só, ponto importante, verbos que pedem preposição não admitem a voz passiva. E aí, olha que coisa interessante, né? Não é possível, como eu acabei de falar, você aplicar o mesmo raciocínio de passar tudo para o plural nessas duas frases, ó. Vendem-se casas, tá tudo certo, você passa para o plural. Por quê? Porque você não tem nada aqui, ó, você não tem nenhuma preposição aqui. Então por isso que você pode fazer essa concordância. Agora, precisa ser de operários, como você tem aqui a preposição, você não pode passar para o plural. Então é precisa ser de operários mesmo, tá? Por quê? Porque você tem a preposição aqui. Por isso que você não passa para o plural. Então olha só, para você entender aqui algumas coisas, ó. O verbo que necessita de preposição fica sempre na terceira pessoa do singular. Então olha só, trata-se, e aqui são algumas frases, né, para você entender o que eu estou falando, ó. Trata-se de, quando você olhar, quando você estiver diante de uma questão, estiver aparecendo para você a palavra se, primeira coisa, olhou o se, a outra coisa que você vai procurar é se existem preposições, ó. Então você tem o se aqui, ó. Você achou o se. Beleza, achei o se, ó. Achei o se. Achei o se. Então, você está aqui olhando, né, uma frase e tem aqui o se. Beleza. Aí qual é o ponto? Depois do se, tem preposição? Se tiver preposição, como neste caso aqui, ó, de, em, com, tudo isso é preposição, você vai manter o verbo na terceira pessoa do singular. Então, ó, por mais que sejam casos graves, mas você escreve trata-se de casos graves. Falsas promessas é um plural, só que como tem acredita-se em, você tem em falsas promessas, aqui você vai colocar no singular, acredita-se em falsas promessas. Concorda-se com propostas ruins. Precisa-se de pessoas confiáveis. Então o ponto principal aqui que eu quero que você entenda é, viu a palavra se, que até alguns chamam de partícula passivadora, não sei o quê, que eu nem vou entrar nesse mérito aqui, eu só quero que você entenda. Por quê? Porque na sua questão de concurso, por vezes vai estar assim, essa frase aqui está passando essa frase para o plural, ela vai ficar como? Né? Aí você vai ter uma frase assim, acredita-se em falsa promessa, e aí vai ter, quer ver um exemplo aqui? Ó? Passando a frase, acredita-se em falsa promessa para o plural, temos, e aí você vai ter várias alternativas, e uma delas vai estar lá assim, acreditam-se em falsas promessas. Isso vai estar errado, por quê? Porque isso não passa para o plural. O verbo aqui não passa para o plural, tá? Então eu vou colocar em vermelho até para você enxergar que é alguma coisa que está errada. Então isso aqui está falso, por quê? Porque como você tem a preposição aqui, você não faz a variação do verbo, vai ficar, o certo é acredita-se em falsas promessas. Por mais que isso possa parecer contra-intuitivo, por mais que isso possa parecer esquisito, e é isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque às vezes a sua questão do concurso, principalmente se for VUNESP, eles trabalham muito com isso. Então o que você tem que olhar? Você não faz a variação do verbo ali, tá? Então essa é a ideia. Concorda-se com propostas ruins. Precisa-se de pessoas confiáveis. Então, se até, se for o caso, você pode mudar o tempo, né? Então, por exemplo, você pode colocar tratou-se de casos graves, em vez de trataram-se de casos graves. Não, é tratou-se, concordou-se, tá? Então isso é um negócio bem interessante para você não se esquecer disso na hora de você fazer uma prova. Então, quando tem preposição, não passa tudo para o plural. Essa é a ideia, isso que eu quero que você guarde, tá? Então, tarefa.
Na frase que tiver a palavra se, você deve verificar a existência ou não de preposição junto ao verbo. Por quê? Se houver preposição, não passa para o plural. É o que eu acabei de falar aqui, ó. Se tiver preposição, não passa tudo para o plural. O verbo não é passado para o plural. Se não houver preposição, daí, claro, passa, né? Então, de novo, ó. Por que vende-se casas? Vai para o plural. Porque depois do se aqui, você já tem o que é vendido, ó. Casas. Então, você não tem aqui nenhuma preposição. Então, como não existe preposição, até vendem-se, né? Como não tem a preposição, você passa para o plural. Agora é diferente de precisa-se de operários. Porque os operários aqui, por mais que isso aqui esteja no plural, como você tem a preposição aqui, ó, isso impede, isso segura a ida desse verbo aqui para o plural. Isso não permite que esse verbo aqui vá para o plural, tá? Então, acho muito interessante, muito relevante que você guarde isso. Disse tudo isso para você entender uma coisa. Professor, quando é que vai passar para o plural, quando é que não vai passar? Você vai ser sempre obrigado a olhar se a frase tem uma preposição. Então, como é que as coisas, às vezes, quando você está estudando no concurso, elas se ligam? Porque às vezes você pega um livro lá, tá, vamos estudar agora preposição, tá, beleza. Vamos estudar agora verbos, tal. Mas o que você precisa entender para a hora de fazer uma prova é onde está a preposição. Então, você sabe o que é preposição, mas você não sabe isso isoladamente. Você sabe disso para uma finalidade. Porque quando você tiver uma frase em que há a preposição e isso está sendo passado para a voz passiva, você precisa entender que você não vai flexionar, que você não vai passar isso para o plural, tá? Essa é a ideia. Então a preposição muda tudo. Não haverá passagem do verbo, vou até colocar aqui, do verbo da frase para o plural. Então se tiver preposição, ó, tem a preposição, achei a preposição. Se eu achei a preposição, mesmo que aqui esteja no plural, operários, isso aqui não vai para o plural. É isso que eu quero que você entenda. Por quê? Porque às vezes a questão do concurso está aí. Então, resumo da ópera para você, de um professor de direito, que não é professor de português, e nem tenho a pretensão de ser, eu quero apenas aqui passar as coisas que eu sei aqui para você, porque eu acho que eu posso te ajudar com aquilo que eu sei também na parte de língua portuguesa. Quando é que você vai ter a clara ideia de se isso passa ou não para o plural? Olhe se existe a preposição. Se houver preposição, você não passa para o plural. Se não houver preposição, você passa para o plural. Tá? Então, por isso que vendem-se casas, isso tudo está no plural, porque você não tem nenhuma preposição ali. E precisa-se de operários, você não passa esse precisa-se para precisam-se, porque você tem ali a preposição de. Tá bom? Então eu volto em tantos outros vídeos. Se este formato aqui é uma mini aula, é uma conversa aqui, se isso te ajuda, eu peço que você faça duas coisas. Você curta e que você comente alguma coisa. E coloque até as dúvidas mais comuns que você tem. Então, professor, eu não sei se houve muitos casos ou houveram muitos casos, por exemplo, é uma outra coisa que eu posso tratar aqui. Coloque aqui, por favor, qual é a dúvida comum, ou quais são as dúvidas comuns ou as maiores dificuldades que você tem, porque dentro do que eu consigo explicar aqui e tentando fazer isso aqui de um modo mais fácil para você, sem precisar ficar aqui me aprofundando, se eu conseguir explicar eu vou colocar aqui para você, tá bom? Eu fico muito agradecido. Peço que você, se puder, por favor, que você curta o vídeo, porque curtir o vídeo ajuda muito o crescimento do canal, tá bom? Eu fico muito feliz por estar aqui, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.